Oi, pessoal. É, Vamos comentar a discussão entre Aquiles e Agamenon no canto 1 da Ilíada, usando as indicações que o André Malta dá no seu livro A Selvagem Perdição. Nós vamos ler, né, essa discussão pela tradução do Trajano Vieira. E a gente vai falar sobre o quê? Qual é o tema desse vídeo aqui? É a fúria do Agamenon. Não é a fúria do Aquiles, como normalmente se fala. E como é, né, o poema Ilíada, a Fúria de Aquiles. Mas antes da fúria do Aquiles, nós temos a fúria do Agamenon. Nós temos tendo que entregar a cativa dele, Criseida, para agradar Apolo, para que os acaios parem de morrer. O rei não aceita perder, diz que isso é uma diminuição da sua honra e ameaça tomar a cativa dos outros. Aquiles se coloca diante dele, dizendo que, tentando mostrar para ele que ele tem que pensar na coletividade, que ele não pode pegar uma cativa de alguém, desorganizando a distribuição das cativas que já ocorreu e das outras riquezas, né, que já ocorreram. O rei não pode desorganizar a distribuição de honrarias que já foi feita entre os guerreiros, que isso é coisa de um rei ávido demais, um rei preocupado só com os próprios ganhos. Aquiles, e a discussão prossegue com Agamenon tomando Aquiles como alguém que quer tomar o poder dele, e o Aquiles tentando trazer o Agamenon para a razão, mostrando o que um rei deve fazer. Então aqui a gente vai falar sobre o comportamento do rei, como o comportamento do rei deve ser o comportamento do rei, qual o comportamento adequado do rei, né? Que é o que o Agamenon não faz. E como Aquiles mostra o comportamento adequado do rei, sendo o dele próprio. Ele é rei dos Mirmidões. Ali dos exércitos não. Ali dos exércitos ele cumpre o comando, ele obedece o comando do Agamenon. Mas ele, na discussão com esse rei, mostra o que é um rei, né? Então vamos ler aqui. Aí a gente vai lendo e eu vou pontuando a partir das indicações do André Malta, né? Começa aqui no verso 101. O amplo e vigoroso herói atrida Agamenon deixa a sédia, furioso. A ira enxava-lhe as entranhas negras,
Seus olhos eram como o fogo flamejante, porque ele viu o adivinho dizendo que toda a desgraça estava ocorrendo porque ele não quis entregar aquele Zeida. Então ele ficou irado. Mirando o Vati, o adivinho, com desdém, então profere: profeta do revés, avesso ao bom augúrio, te agrada pronunciar nosso desastre sempre. Tua fala nunca leva a termo algo propício. Engraçado, porque o adivinho falou de que ele precisa entregar aquele Zeida. E olha o que o rei fala, que o profeta diz, pronuncia o nosso desastre. Ele acusa o profeta de pronunciar o desastre da coletividade. E não, essa é a forma do rei mostrar para os outros que ele não está, fazer com que pareça para os outros, não que ele está defendendo o próprio ganho, mas que ele está cuidando do bem coletivo. Isso é uma artimanha do Agamemnon, né? As palavras dele são tortas. Tua fala nunca leva a termo algo propício. Acusa injustamente o profeta. Vens arengar agora na ágora dos Dânaos tuas profecias, que o flecheiro, o Apolo, inflige a dor porque neguei resgate por Criseida linda. Está acusando o profeta de ter aparecido ali só para acusá-lo. Se é meu desejo tê-la em minha moradia, se eu a prefiro à Clitemnestra, mesmo se com esta me casei. Está falando, olha, você vem aqui para trazer males para a coletividade só porque eu prefiro a Criseida. Está colocando como está colocando sua preferência como uma coisa pequena e está se escondendo atrás do interesse da coletividade. Um covarde. Em nada fica a Criseida, em nada fica quem a moça no que faz, no corpo, jeito, espírito. Mas se o mais conveniente é devolvê-la, aceito. Não quero que o tropel padeça as consequências. Né? Ele diz que ele faz com que pareça que o ataque é a coletividade e ele diz que ele tenta mostrar uma magnanimidade que ele não tem, fazendo de conta que pensa no interesse coletivo. Contudo, exijo um outro prêmio para mim, que é inaceitável eu tão só ficar sem nada. Sois testemunhas de que cedo a outro o dom. E Aquiles, pés velozes, retomou a fala. Meu caro Atrida, Agamemnon, avidíssimo de ganho, um rei deve ser ávido de ganho, mas não só do próprio ganho. Ele deve cuidar da justiça na repartição dos ganhos, para que os guerreiros queiram lutar. Como os Dânaos magnânimos vão te doar um prêmio, desconheço bens a dividir. Cada um tem o seu, das urbes que arrasamos, e não é justo refazer a divisão. Ao Deus entrega a moça, que os aqueus 3 vezes mais te compensarão,
melhor dizendo, 4. Se Zeus nos der derruir o muro e a urbe troica. Aqui ele está dizendo, tentando chamar o Agamenon à razão, dizendo que não tem o que eles dividirem, e não é justo redividir o que já foi dividido, e que se ele permanecer momentaneamente sem uma cativa, mais para frente ele será muito recompensado, né? Caso eles conquistem Troia. Está mostrando para ele o que não é possível fazer e que vantagem ele vai tirar de aceitar o conselho. E o Atrida retomou a fala. Reconheço tua grandeza, mas de mim não roubarás o pensamento. Começa a acusar o Aquiles. Não adianta. Não me dobras. Ele vai acusar o Aquiles de querer tomar o poder dele. Né? Pretendes preservar teu prêmio, enquanto o meu devo entregá-lo? O que tem a ver? Se o adivinho mostrou a ligação entre a manutenção da Criseida em posse dele e a morte dos aqueus, o adivinho mostrou essa correlação. Agora, o que tem a ver o Aquiles dizer, então, resolva isso, Agamenon, entregue a Criseida, com o Aquiles querer manter a cativa dele mesmo? Está se falando da cativa do Agamenon. O Agamenon está respondendo a Aquiles como se fosse o Aquiles estivesse com interesse pessoal em desonrar o Agamenon, querendo vê-lo sem comando e sem cativa. Não, o Aquiles não está com interesse pessoal. O Aquiles está querendo mostrar para ele o caminho do que o bom rei deve fazer. Me instas a cedê-lo assim? Pois estarei de acordo. Se os aqueus magnânimos, sensíveis ao que sinto, me compensem. Os aqueus têm que ser magnânimos, né? Dando uma compensação a ele. Ele não tem que ser magnânimo. Ser magnânimo é você ter o poder e não usá-lo. É aceitar as contingências. Ele seria magnânimo se ele cedesse a Criseida. Se ele cedesse a Criseida no momento que o pai dela suplicou. E ele perderia a cativa, mas ele seria honrado. Mas ele não devolveu a cativa, se desonrando diante do Crises. E ele agora vai procurar uma outra desonra diante do Aquiles. Caso contrário, tomarei eu mesmo o teu presente, o de Ájax ou de Odisseu. Se eles não me compensarem, eles que são magnânimos, eles que são... se eles não me compensarem, eu vou tomar a tua cativa, a do Ájax ou do Odisseu, deixando atrás de mim alguém furioso ruminando a cólera. Ele que está encolerizado está dizendo que vai fazer uma ação que vai deixar alguém encolerizado. Depois tratamos disso. Pois ao mar divino impõe-se-nos deitar a embarcação escura, com os remeiros necessários, hecatombe a bordo. Hecatombe são os animais que serão sacrificados. Suba então Criseida de belíssimo semblante, conduzida por alguém de escol, Ájax, Idomeneu ou Odisseu divino,
Ou tu, Pelida, o mais terrível dos heróis, para aplacar o deus ao fim do rito sacro. Chamou Aquiles de... falou que Aquiles é um terrível, mais terrível dos heróis. O André Malta observa que esse terrível é irônico, né? Porque tem duplo sentido. Pode ser tanto terrível dos heróis como grandioso herói, capaz de grandes coisas, grandes feitos, ou terrível de difícil trato, aquele que age mal. Mirando-o de soslaio, o pés velozes, o Aquiles, disse-lhe: descaramento é a tua veste, o lucro obceca-te. Porque viu como o tom do Aquiles aumentou, né? O Agamenon o acusou de estar querendo desonrá-lo. Aí o Aquiles reagiu. Como é possível um aqueu dobrar-se a ti, de coração, para enfrentar herói contrário? Como pode alguém lutar por você, se você é obcecado com o teu lucro? Aí agora ele vai falar dele. Então, antes aqui ele tinha comentado o comportamento do Agamenon, agora ele vai falar de si mesmo. Não vim aqui por causa dos troianos bélicos, que nunca me causaram mal. Jamais ousaram querer tirar de mim a reis ou os cavalos. Nem foram devastar a messe em Phtia fértil, celeiro de guerreiros, pois há entre nós o mar ecoante, inúmeras montanhas negras. Para teu gáudio, ó grão despudorado, viemos por Menelau, por sua honra e a tua, cão. Não pensas nisso, nem com isso te incomodas. Preferes ameaçar-me despojar do prêmio, pelo qual me esfalfei e aqueus me propiciaram. Eles estão ali, ele incluso, estão pela honra do Menelau e também pela honra e também por Agamenon. Mas como o rei os paga? Com ameaças de desonra. Meu dom não se equipara ao teu. Quando os argivos lançam por terra alguma cidadela troica, quando os argivos, destroem alguma cidade troiana, o que aqueles recebem é muito pouco perto do que o Agamenon recebe. Embora a parte dura da refrega ríspida fique por conta destas mãos. Já na partilha, teu quinhão é maior. Retorno para Nau com quase nada. Nuga a mim tão cara, após lutar. Pois volto a Phtia, que é melhor buscar o próprio lar em naus bojudas. Aqui ele diz que não continuará lá, no cerco a Troia. Não compensa, não traz honra para ele, porque o rei não honra seus melhores guerreiros, né?
Não me humilho ficando aqui enquanto te enches de riqueza. E o magno rei Atreu então lhe respondeu: Pois foge, se o teu coração te incita, não vou rastejar por tua permanência. Tá. Outros hão de me honrar. Ele trata o Aquiles como se estivesse pessoalmente contra ele. Né? Aquiles, ele está pessoalmente contra ele, contra o rei, mas não só pessoalmente, ele está falando também pela coletividade, porque o Agamenon faz isso com os outros. Assim como ameaça os outros em tomar a cativa de alguém, assim como causou a morte dos aqueus por não ter devolvido na hora que deveria ter devolver a Criseida. Outros hão de me honrar, mormente Zeus, mente sagaz. Olha a confiança do Agamenon na própria realeza. Né? O Aquiles colocou essa confiança em dúvida, falando: olha, estamos aqui pela honra do Menelau e para seguir você, mas você não está nos correspondendo. Aí o Agamenon, para não sair por baixo, diz: não, o pessoal está a fim de lutar por mim e Zeus vai me honrar. É irônico, porque ele vai ser cada vez mais empurrado, o Agamenon, para desonra, principalmente por Zeus. Enquanto Aquiles mostra que ele sabe o que é ser um bom rei, mais para frente vai mostrar uma afinidade com os deuses, o Agamenon vai estar se encaminhando cada vez mais para a distância dos deuses. Dos reis que ele nutriu, és quem eu mais detesto. Adorador de rusga, enfrentamento, guerra, acusou o Aquiles de gostar da guerra. Se tua força é maior, a dádiva é do Deus. Vai para casa, leva teus navios, teus sócios, és rei dos mirmidões. O Agamenon falou: a tua força é muita porque os deuses concederam. Pode ir, porque o Zeus está do meu lado. Se ele te concedeu a força, o que ele não vai conceder a mim? Não preciso de você. Despreza o Aquiles. Não perco mais meu tempo, o teu rancor não me abala. Põe na tua cabeça. Como o flecheiro Febo me arrebata a moça, trato de remetê-la em minha embarcação com os marujos. Agora olha o que ele vai fazer com Aquiles. Mas Briseida, a cativa do Aquiles, belo rosto, irei buscar pessoalmente em tua tenda, o prêmio teu. Há de saber que sou mais forte, e quem a mim, como a um igual, dirija a fala. Ele quer dobrar o Aquiles. Na verdade, o Aquiles, ele não quer que o Aquiles coloque em xeque que rei é o Agamenon, né? Calou. Nem falou que esse calou é do Aquiles. Nem precisa. Calou. Ou seja, a gente lê o que? O silêncio total.
de quem deveria responder, Aquiles. A dor domou Aquiles, aí ele se enfureceu. A cólera do Agamenon encolerizou Aquiles. Essa foi a origem da cólera do Aquiles. A dor domou Aquiles, coração no peito hirsuto, dividido. Ó, no momento em que bateu a cólera, olha a divisão. Retirar da coxa a espada aguda e fulminar o Atreu, afastando os demais, ou acalmar o imo enfurecido. O pensamento agita a mente e o âmago, enquanto saca. Pensamento agita a mente e o âmago, enquanto saca a espada imensa da bainha. Mas Palas vem do Urano céu, amando de Hera, deusa braça branca, que a ambos queria igualmente bem. A deusa puxa por trás a cabeleira loira do Pelida, a mais ninguém visível. Ó, só Aquiles a viu. O Aquileu virou-se atônito e no mesmo instante reconhece Atena. Atônito. E a reconhece. O herói, o que é um herói, né? Ele é aquele que é próximo dos deuses. Os deuses só aparecem para ele. Eles ficam atônitos quando vem o Deus. E ele reconhece o Deus. O herói é próximo dos deuses. Seu olhar fulgura horrivelmente. A Palas dirigiu-se com palavras asas. A Atena puxou o cabelo dele e ele a viu. Ele viu o olhar dela, fulgurante, e falou para ela. Ela não disse nada para ele. Ela puxou, olhou para ele assim, ó. Aí ele ficou atônito. Filha do porta-égide, por que vieste para presenciar a sanha de Agamenon? O Aquiles, fala para Atena, ó, esse rei está assanhado, pois fica atenta ao que haverá de se cumprir. Ele sucumbirá por sua prepotência. Ele falou para ela o que vai acontecer com o rei. Não falou que ele vai matar, né? Mas falou que ele está errando e que ele vai sucumbir pelo erro. Não falou que é ele que vai matar, né? Ele não falou, ó, eu vou matar. Ele falou, ó, ele vai se dar mal. O Aquiles, talvez por respeito, vamos dizer, por respeito à deusa, né? Ele não falou o que ele vai fazer, como se dependesse só dele, né? Cortar a cabeça do cara. Não. Porque o que ele fizer vai ser a partir dos deuses. Não é só a partir de si mesmo. Então ele... é dessa forma que ele diz para Atena. Ele vai se dar mal. Isso é aberto, porque qualquer coisa pode acontecer com ele. Eu posso fazer qualquer coisa. Depende de você, Atena. Ele está chamando a Atena para
colocá-lo para fazer alguma coisa. Atena, de olhos glaucos, disse-lhe em resposta: venho do céu a fim de refrear tua fúria, caso me escutes. Hera me mandou, pois ama os dois. Com ambos se preocupa igualmente. Põe fim à rixa. Não removas tua espada. Agrida-o com palavras, como bem quiseres. Não reaja violentamente. Agrida com palavras. Ele te agrediu com palavras, você o agride com palavras. Ele te lançou palavras inadequadas, enquanto você dizia palavras adequadas para ele. Então responda-o com palavras inadequadas. Mas ouve o que direi, pois é o que se dará. Ela vai então dizer palavras para ele. Tudo a gente está falando então de palavras. Palavras adequadas, palavras inadequadas. Um mau rei é aquele que usa palavras inadequadas para um rei. Palavras que causam a desonra. Palavras que passam adiante a fúria. Pela agressão que sofres, ganharás um dia, ao triplo, os dons luzentes. Cede e me obedece. Engraçado que o Aquiles tinha prometido para Agamenon que ele teria recompensa ao ficar momentaneamente sem uma cativa. E o Agamenon não aceitou. Ele quis pegar a cativa de alguém. No caso dele, né? Aquiles. Aí o Aquiles está ouvindo isso, a mesma coisa da deusa. Você vai receber uma recompensa. Se você agredir ele, não com a espada, mas com palavras. Isso vai persuadir o Aquiles. Então quer dizer, a promessa não é bom, né? A perspectiva de um ganho futuro também é persuasiva e é um bom motivo, né, para agir de certa forma. Né? Aquiles, pés velozes, retomou a fala. E põe-se me ceder, ó deusa, a tuas palavras, embora ferva o coração. Olha aí a diferença dele para o Agamenon. O Agamenon, o coração dele estava fervente, mas ele não cedeu. E não cedeu a bons conselhos. Agora, o coração do Aquiles ferve e ele cede ao bom conselho. Essa é uma diferença fundamental entre Aquiles e Agamenon. Ouvir aquele que é maior do que ele. Será melhor. Os deuses dão maior escuta a quem se curva. A mão pesada, quando Aquiles quiser falar, ele quer que haja quem o ouça. Ele não quer falar coisas em vão, como o Agamenon fala. Na verdade, o Agamenon não fala em vão, né? O Agamenon fala para desonrar Aquiles em público, né? Mas é em vão porque o Agamenon parece que não controla o que fala. Mas o Aquiles controla o que fala. E ele fala e quer ser ouvido, né? Por um Deus. A fala tem um destino, tem uma orientação, seja para causar desonra, seja para buscar um apoio.
A mão pesada leva ao punho prata e a imensa espada deixa escorregar bainha abaixo. Ouviu a deusa que retorna para o Olimpo, mansão do porta-égide, Zeus, onde os deuses moram. De novo, vitupera duramente o Atreu, pois não amaina a raiva. Então aqui eles vai vituperar o Atreu. Bêbado de vinho, olhar de cão e coração de cervo. Nunca investes a couraça como os teus que lutam. Aí ele, seguindo o conselho da Atena, está atacando a Cameno. Está dando estocadas verbais. As paradas que ele ia dar no cara, agora está dando verbalmente. Nem ouses empenhar teu coração com ases numa emboscada, pois tens medo de morrer. É bem mais fácil ir e vir no acampamento aqueu para levar o dom de quem discorde. Devorador do povo, rei de gente reles, não fora assim a mais ninguém ofenderias. Juro solenemente e assim encerrarei. Por esse cetro, sim, do qual não brotam folhas nem ramos, desde que deixou no monte o tronco, tampouco há de aflorar, que o bronze solapou folhame e casca, o qual os filhos dos aqueus impunham ministrando a justiça e as leis de Zeus, mantendo vivas, eis, retomo, a jura. O Aquiles vai fazer um juramento para Agamemnon pelo cetro. O cetro que foi cortado pelo bronze e foi desfolhado, e agora dele não brota mais nada. O André Malta aponta que esse cetro mostra é algo definitivo, porque dele não brota mais nada. Ele sempre vai ser daquele jeito, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai continuar daquele jeito. Pelo cetro, Aquiles vai honrar vai prometer para os deuses. Assim como em nome do cetro, Aquiles vai honrar, vai prometer pelos deuses. Lembra mais adiante na Ilíada, quando está Menelau diante do Paris, e eles então vão jurar que o vencedor daquela luta vai definir a guerra. Então vem o velho, o ancião de cada lado. Se não me engano, vem Nestor, que é o mais velho dos aqueus, que vai entrar logo mais aqui nesse trecho que eu vou ler. E do lado dos troianos vem o rei Príamo. Por eles se jura aos deuses. Os velhos são os sábios, aqueles que detêm a sabedoria humana. Eles atestam o juramento que se faz aos deuses. Eles assinam embaixo no juramento que se faz aos deuses. Eles são os mais autorizados a se dirigirem aos deuses. Os velhos sábios, né? Aquiles pega o cetro, esse cetro que é um pedaço grande de madeira definitivo,
E em nome disso que é definitivo, ele vai jurar pelos deuses, para mostrar o quão definitivo é o juramento dele. A gente não tem isso, né? A gente jura, a gente pretende jurar em nome próprio, né? Assinar embaixo do próprio juramento e não jura por Deus, né? Por nada maior do que nós, né? A gente quer ser o nosso próprio fiador. Nostálgico de Aquiles, aliás, o juramento daqueles: o tropel Aqueu se abaterá, e não terás como ajudá-lo. Aflito, quando o mate o exterminador Heitor, remoerás teu próprio coração, o Agamemnon, por não ter compensado o Aqueu melhor. Está falando que vai ocorrer. Ele jura que vai ocorrer isso. Falou, arremessando ao chão o cetro tacheado em ouro. Ele fez esse juramento depois que Atena apareceu para ele. Ele viu o vínculo dela com ele. Ele falou para Atena do erro do Agamemnon, do desvario do Agamemnon. Atena concordou com o herói e disse que o Aquiles deve fazer. Aí ele então partiu para o juramento para os deuses. Falou, arremessando ao chão o cetro tacheado em ouro. Retornou a Sédia. Do outro lado, o Atrida então, nesse momento, o Aquiles, não falo mais nada, jurei, vou calar minha boca. Do outro lado, o Atrida enfurecia quando o orador Nestor, de fala afável, parcimonioso Pílio, se levantou. Da voz fluía mel. Quer dizer, a voz dele é doce. É a melhor voz que tem. A voz doce é a voz que bem aconselha os reis e os heróis. É a voz do velho e do sábio. Vamos ver se essa voz vai funcionar com o Agamemnon. De 2 gerações de heróis presenciaram o fim, ex-companheiros na divina Pelo. Sobre a 3ª geração reinava agora. Sopesa os termos ao iniciar a fala. Ele viu morrerem 2 gerações de heróis e agora ele reina sobre a 3ª. Ai, grande luto assola a terra dos aqueus. Com os Priâmios, Príamo se alegraria, e o coração dos troicos mal se conteria, caso soubessem do litígio que divide a dupla, que em conselho e guerra se destaca. Tristeza entre os aqueus, porque a dupla dos melhores, aí o que o Nestor vai falar, vai elogiar os dois. O André Malta aponta que ele vai aconselhar os dois, vai chamar a atenção dos dois, apontando os erros de ambos, mas dando a impressão para o Agamemnon que a fala dele, Nestor, é ponderada, que também aconselhou, apontou o erro do Aquiles.
Mas o Nestor sabe que o Aquiles não errou, e o Aquiles sabe que o Nestor sabe que ele não errou. E o Aquiles sabe que o Nestor está dizendo do erro do Aquiles para adoçar o Agamemnon, para convencer o Agamemnon a mudar o comportamento. E aí ele fala, né? O melhor em conselho, o rei, e o melhor em luta, o Aquiles. Por ser mais velho, permiti que vos convença. Vivi num tempo em que os heróis tinham mais força que os dois, e nunca houve quem me desprezasse. Não vi e nem verei de novo heróis do porte de Drias, Hipírito, pastor de povos, de Exádio e de Ceneu, de Polifemo Divo, Teseu, filho de Egeu, um ícone dos deuses, mais fortes do que todos os heróis na terra. Foram mais fortes e lutaram com fortíssimos. Mataram os centauros nas montanhas, tétricos. Com eles convivi, quando me convocaram longe de Pilo íngreme. Lutei por mim. Não haveria alguém nos dias de hoje bom o suficiente para os enfrentar. Ele está falando das credenciais dele. Vivi com homens fortíssimos, muito mais fortes do que vocês, e eles me ouviam. Prestavam sempre atenção ao que eu viesse a sugerir. Como eles, o melhor será me obedecer. Está chamando os dois para obedecê-lo. Ele está chamando o rei e o maior guerreiro para obedecê-lo. O velho, o experiente, está colocando os dois sob o conselho dele. Ele não tem poder político, nem poder de luta. Ele tem o poder da persuasão, o poder da doce palavra. Até agora não falou aqui que nenhum dos dois, nem Aquiles, né, como tendo doce palavra. O Aquiles age, sabe o que é um bom rei, ele procura aconselhar Agamemnon, mas ele não tem a doce palavra. Aquela palavra que é gostosa de ouvir, que te enleva, que te convence, né? O Nestor tem. Olhando para o Agamemnon, longe de mim negar o teu valor, mas não tires a moça dele. É um butim aqueu. E quanto a ti, não ouses enfrentar o rei, peitá-lo, pois não coube a ti a moira honrosa do cetro basileu, que Zeus lhe concedeu. Não tire a mulher dele, porque foi um butim aqueu. Não enfrente o rei, porque ele tem um cetro que foi concedido por Zeus. Ele está colocando as coisas, ordenando, né, os dois. Embora Aquiles já esteja ordenado, né? Mas ele está dizendo para Aquiles não enfrentar o rei. Por que ele está fazendo isso? Para Aquiles não enfrentar o rei? Não. Essa fala é dividida entre os dois, dando toca aqui. Aparentemente, essa fala tem um alvo. É Agamemnon. Quer que o Agamemnon mude de comportamento. Como? Mostrando que ele está atacando também o Aquiles. Se tens mais força, descendendo de uma deusa, ele é o regente mor. Possui mais poder. Aí o Agamemnon, né? Tem mais poder. Arrefece tua cólera, Atreu.
Engraçado, né? Como se a cólera fosse só do Aquiles, né? Mas é como se tivesse deixado o Agamenon, a cólera, e passado por Aquiles, né? Contaminando ele. Sou eu que te suplico, amaina a ira contra... não, minto. Ele é o regente mor por cima de poder. Agora olhou pro Atreu. Arrefece tua cólera, Atreu. Atreu Agamenon, que está aqui. Sou eu quem te suplico, amaina a ira contra Aquiles, pois é um baluarte aqueu na tétrica querela. Disse, e Agamenon, chefe de homens, respondeu-lhe, não falta propriedade à tua fala, ancião. Parece que foi convencido, né? Mas ele quer estar acima dos demais. Não foi convencido, não entendeu nada. Mandar em todo mundo, impor-se a todos, ser o rei de todos, creio que ninguém aceite. Nossa, tá falando que ele quer, aqueles que querem se sobrepor a todos, né? Os sempiternos fazem dele um guerreiro a fim de vomitar nos outros impropérios? O divino Aquiles corta a palavra abrupto. Aí o Aquiles, que não ia falar, resolve falar. Seria chamado de poltrão, homem de nada, se me dobrasse docilmente a tuas palavras. Ou seja, tenho que responder. Manda nos outros que não surte efeito em mim o que ordenares. Já não ouço tua prosápia. E tem mais uma coisa, põe na tua cabeça. Não vou lutar em prol da moça contra quem venha buscá-la. O que ganhei me foi tirado. Ele está dizendo que não vai lutar para manter a Briseida. Ele já a toma como tendo sido tirada dele. Mas quanto ao resto que há em minha nave negra, ele está dizendo que eu vou acatar isso que você está dizendo. Mas quanto ao resto que há em minha nave negra, ninguém arrisque pôr a mão, pois não permito. Ele vai acatar a decisão do Agamenon de tomar a Briseida, mas não vai acatar mais nada. Duvida? Tente, e todos saberão que o sangue enegrecido logo jorrará da lança. Chegava assim ao fim a guerra de palavras. Na guerra de palavras, né? Agamenon acumulou duas desonras. Desonra contra Crises, desonra contra Aquiles, diminuindo o papel dele como guerreiro, a importância dele para os exércitos, tratando-o como usurpador do poder dele, enquanto está interessado apenas no próprio ganho. Aquiles tentou mostrar inicialmente para o Agamenon que é um bom rei. Depois, tendo sido pessoalmente atacado, ele diz que não teve não teve ganho justo por lutar. E quando Agamenon decidiu pegar a mulher dele, ele prometeu, ele quase matou Agamenon, mas ele pensou claramente, Atena faz pensar claramente, decidiu e traçou o caminho dos aqueus, né? A morte, o arrependimento e a desonra a Agamenon. Aquiles foi desonrado, mas ele, acatando o que o Agamenon vai fazer com ele, ele mostra que ele é honrado. Não tendo matado o rei, ele mostra que ele é honrado também. Ouviu a deusa, ponderou.
Aquele que não reage violentamente, o que é uma coisa também de se esperar nas situações difíceis, né? Aquele que age de forma ordenada, e ele é alguém honrado. A reunião se dispensando à beira-nau. Aqueles volta a seu navio e busca a tenda, seguido pelos companheiros e por Patroclo. O Atrida lança ao mar a embarcação veloz com 20 remadores. A Hecatombe embarca a Febo Apolo, conduzindo a bordo a bela Criseida. Ao hábil Odisseu transfere o mando. Então a bordo singram o sendeiro úmido, enquanto Atreu exige que o tropel se banhe. Aí ele está devolvendo a Criseida. Nesse combate verbal, nós vemos então o que é um rei. O rei que haja de forma adequada a um rei. Nós vemos isso pela ação das intervenções do Aquiles. E ele continuou agindo de forma ordenada, mesmo depois de furioso. Com a ajuda de Atena, né? Tendo sido, quando o Agamenon falou que vai pegar a Briseida, foi o momento em que o momento da ira do Aquiles, o momento em que o Agamenon conseguiu contaminar o Aquiles, né? O Agamenon, irônico, desrespeitoso, imoderado, conseguiu contaminar Aquiles, que antes estava lhe dando bons conselhos. Aquiles se enfureceu e ia fazer alguma coisa. A Atena aparece e clareia o pensamento dele. Ele entrega para ela, como parceira dele, né? Estabelece ali a parceria, a decisão. Ele diz, alguma coisa vai acontecer com ele. Aí ela, vai acontecer com ele, o que tem que acontecer com ele é isso aqui. Não é morrer, é você atacá-lo com palavras. Ela é uma parceira intrincada com ele, né? Aí ele age em parceria com Deus. Agamenon diz, esse cara acha que só porque o Deus é filho de um Deus, uma deusa o ajuda, ele pode menosprezar os reis, né? Que ele diminuiu o poder dos reis. Não é isso. É uma acusação injusta. Pelo contrário, sendo ajudado pelos deuses, a mãe dele, Tétis e Atena agora, o Aquiles age de forma ordenada. Ele não diminuiu a honra do Agamenon, ele tentou fazê-lo ser um rei honrado. Ele foi atacado por isso, ia reagir matando o rei e ia se desonrar fazendo isso. Mas ele se preparou para ser honrado mais adiante, ouvindo a deusa, respondendo com insultos e mantendo-se fora da luta para ser honrado, para ter sua honra reconhecida por todos mais adiante. Então é isso. A gente aqui está falando de palavras, né? Basicamente. Palavras persuasivas,
palavras que levam a ordem, comportamento ordenado, e palavras que levam o outro a se enfurecer. Palavras de ataque, palavras irônicas, mordazes, né? Mais que irônicas no caso do Agamenon, mordazes. Palavras que desonram, que causam a desordem. Palavras como o Nestor, que buscam o ordenamento também, equilibrar as acusações, equilibrar as ponderações, mas tendo um objetivo certo. Atacando o problema, né? Você pode ser ponderado, mas você sabe qual é o problema. Ele tem que ser atacado e você age de forma estratégica. Né? Ele não mostrou para o Agamenon que estava tentando corrigi-lo. Ele mostrou para o Agamenon que não estava tentando corrigi-lo. Mostrou para o Agamenon que estava tentando corrigir os dois. Isso era uma boa estratégia para corrigir o Agamenon, né? Não funcionou. Porque o Agamenon, ele é perverso, né? Ele é distante dos deuses mesmo. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo.